Tá, então Cebolinha. O chat tá maluco perguntando Cebolinha no São Paulo. Vamos lá. A informação que ontem eu vi é que o São Paulo iria pesado para a janela e tal, e iria abrir conversas com Cebolinha para tentar uma contratação já agora, uma liberação com o Flamengo, a boa relação do Rafinha com o Flamengo. O que me disseram assim foi que não tem absolutamente nada nesse momento com o Cebolinha, nem com o Gustavo Scarpa. O São Paulo está monitorando, sim, o mercado, alguns nomes, mas não tem nenhuma conversa aberta, não tem nenhuma negociação aberta. Porque há uma dúvida ainda muito grande e assim, o torcedor de São Paulo tem que fazer um cálculo muito simples. Hoje tem uma comissão técnica que naturalmente seria... a diretoria também iria junto no caso de uma demissão. Uhum. Então, assim, vamos colocar uma situação hipotética aqui de algo muito, muito terrível para o São Paulo, crise. Perde os próximos 3 jogos e perde em Itaquera. O que vai acontecer? Barulho. Roger Machado sai, aí se sair Roger Machado, o Rui Costa pode sair também. Então, quem é que vai abrir negociação com o Cebolinha e contratar o Cebolinha agora? Sendo que existe uma dúvida. São Paulo está vivendo uma crise política sem fim. O Tony, que é o Eduardo Tony, que é o diretor de marketing de São Paulo, tem um futuro completamente incerto, porque o São Paulo viu uma irregularidade aí, uma possível irregularidade, vamos colocar como algo ainda que está sendo investigado, num patrocinador. Algo de 4 milhões de reais num patrocínio que estava sendo fechado. Isso de comissão. Então o Eduardo Toni está em xeque hoje, o atual diretor de marketing do São Paulo. Então o São Paulo vive uma guerra, uma troca de farpas política interminável. Existe de um lado o presidente da comissão do Conselho Deliberativo, que é o Wolten Ares, que quer a saída do Macis, e que o Macis que quer tirar ele do cargo. Nossa. Então, assim, tem conselheiro protocolando pedido de impeachment. Aí tem um só que protocolou um pedido para a saída do Macis, uma voz única. Então, assim, a política do São Paulo hoje não permite o São Paulo trabalhar de maneira eficiente, vamos dizer assim, uma janela de mercado. Então, assim, o São Paulo que hoje tem um treinador que amanhã não sabe se vai ficar, pela questão do resultado e pela questão da pressão, por mais que se blinde o trabalho, por mais que se dê tempo ao trabalho, que os jogadores falem bem do trabalho, é um futuro incerto. Então, hoje, tratar Cebolinha como uma negociação aberta, trabalhar o Gustavo Scarpa, propriamente o Wesley, que a gente trouxe a notícia aqui, que o São Paulo sondou e tal, não tem como. Não tem como, porque assim, o São Paulo também, como diria Bruno Andrade, para além de tudo isso, tem a questão financeira. O São Paulo não tem grana hoje para efetuar uma negociação. A janela do São Paulo, se acontecer contratações, vão ser contratações pontuais, vão ser jogadores que estão livres no mercado, que você não paga transfer, que você paga salário, que você ajeita condição de pagamento ali no caso para o ano que vem. Empréstimo com opção de compra só no ano que vem. Então, assim, hoje a realidade do São Paulo, quando a gente bota o pezinho no chão e pensa numa realidade do São Paulo, ela é muito distante de um Everton Cebolinha, por exemplo. No São Paulo não tá para chegar lá no Flamengo e falar assim, tô tirando teu jogador. Mesmo que ele esteja em final de contrato. Tá, mesmo nessa condição. E aí você tem que pagar uma compensação financeira pro Flamengo, porque ainda tem 6 meses de contrato. Tipo o Palmeiras pagou lá vai pagar pro Barbosa. Pro Botafogo para ter antes o Barbosa. 4 milhões. Hein, Bruno? Você quer completar? Não, é para reforçar isso que o Hernan falou, o Flamengo não vai renovar com o Cebolinha, isso tá claro e decidido, diferentemente de outros jogadores como o Bruno Henrique, Alexandro, Danilo e companhia, mas mesmo não renovando com o Cebolinha, a informação que a gente tem, e não é de hoje, já tem um tempo, é que o Flamengo vai dificultar e muito antecipar a saída dele agora no meio do ano. No cenário ideal, na cabeça do Flamengo, é não reforçar um rival brasileiro, independentemente se é mais forte ou menos forte, e continuar com o Cebolinha até dezembro, mesmo perdendo ele de graça, mesmo não encaixando nem sequer um centavo com a negociação dele. Esse cenário só muda se no meio do ano, de fora ou até do próprio Brasil, a proposta que chegar seja significativa, ao ponto de fazer com que o Flamengo pense, olha,
É muito dinheiro para poder ignorar. Caso contrário, o jogador fica. E só recordar, né? Não custa nada lembrar. É muito pouco provável colocar muito dinheiro em cima da mesa, em cima de um jogador que tem mais 6 meses de contrato, se bem que o Barbosa queimou a minha língua, né? O Palmeiras vai dar 4 milhões de dólares pelo Barbosa, que acaba o contrato agora, mas enfim, são outras perspectivas. O Palmeiras tem esse dinheiro disponível, o Corinthians não tem, o São Paulo provavelmente também não tem, então não vai ser fácil. O Cebolinha sair no meio do ano somente com uma proposta mesmo muito vantajosa para o Flamengo. Então, ó, ainda do São Paulo tem o Lucas Moura, tem o Arboleda. Lucas ainda requer um pouquinho mais de apuração. Tá. Eu quero me aprofundar, então, ao longo do dia. Tá bom. Enfim, vamos ver. E do Arboleda tem alguma atualização? Vamos lá, o Arboleda, obviamente, não se está divulgando ou não querem divulgar a chegada dele aqui, porque senão vai todo mundo lá, imprensa e tal, ele quer evitar um pouco falar antecipadamente do que vai acontecer, mas enfim, a gente está em cima. Me falaram que o Arboleda vai vir, e que estaria chegando nessa madrugada. Então é um voo ali que está sendo tratado a 7 chaves. Qual que é o voo do Arboleda e tal? Mas assim, me garantem que ele vem. E aí começa o processo de rescisão de contrato. Nos bastidores ali do São Paulo, a expectativa é de tentar amigavelmente e não ter que pagar nada mais para o Arboleda do contrato, né? Que até o fim, e a conta até o fim do contrato que ele tem com o São Paulo, seria 20 milhões de reais ali que o São Paulo, entre aspas, economizaria. Bom, isso. Aí eu tenho o empresário do Arboleda, que é importante a gente falar, do Pepe Chamorro, que quer uma compensação, quer ali tirar do São Paulo alguma compensação financeira em relação a esse fim de contrato, tem questões de comissões também, enfim. É uma situação que vai ser resolvida e tem que ser resolvida, o São Paulo espera resolver o quanto antes aí na chegada do Arboleda. Mas é um mistério o voo do Arboleda. Olha aí, essa é a real. Tá pra chegar, hein, Felipe? Última informação de São Paulo aqui, o Roger Machado tem feito um trabalho bem interessante com a base. E tem 3 jogadores que o Roger Machado e sua comissão consideram prontos para o profissional, que são o Nicolas, lateral esquerdo, que até trouxe a informação que a seleção da Suíça quer que ele atue pela seleção mesmo, o Jorginho, volante, e o Luca, ponta. Esses 3 jogadores, em diferentes estágios, a comissão técnica do São Paulo entendem que eles estão mais prontos e preparados. Diferentes estágios, eu digo assim, alguns mais maduros, outros mais, alguma coisinha precisa acertar, mas todos têm condição para ter sua minutagem no time profissional. E aí, física, técnica e emocionalmente. São esses 3 pilares que esses 3 jogadores se encontram para atuar no time profissional. Vale lembrar que na partida contra o Milionários, pela Sul-Americana, foi o Nicolas e o Jorge atuaram como titulares. O Luca entrou no final do segundo tempo. Então, física, técnica e emocionalmente. Esses 3 rapazes, esses 3 jovens, se encontram nesses pilares que o Roger Machado e a comissão técnica avaliam como essenciais para o time profissional. E aí o Roger Machado ele vem tendo esse trabalho com a aproximação de Cotia, sabe? Colocar esses meninos nos treinos e reaproximar. Então até um fator importante que é o Rafinha. O Rafinha, desde que ele chegou ao São Paulo, ele vem com essa missão de ir até Cotia, colocar esses jovens para amadurecer. E aí tem um ponto muito importante no Roger Machado, que é o James Freitas, que é o auxiliar dele, que é um cara que tem mais de 20 anos de trabalho com a base, e ele que vem entendendo, assim, detectando os pontos, cara, precisa melhorar isso, aperfeiçoar isso. Então, o James Freitas é um pilar muito importante na comissão técnica do Roger Machado, apontando ali onde cada atleta precisa evoluir. Então, Jorginho, Luca e Nicolas são esses 3 rapazes aí que o São Paulo identifica como prontos para atuarem no time profissional ali do Tricolor. 3, então, ó.